Fala, sobreviventes! Estamos aqui com o segundo capítulo dos métodos de administração de Jesus. Vamos diretamente para o sétimo. Estabeleça autoridade. Jesus não dirige a seus discípulos democraticamente. Não há um versículo sequer em que ele peça para ser feita uma votação sobre qualquer assunto. Ele assume a responsabilidade para ele. Sim, ele baseava sua autoridade nas Escrituras. Ele tinha como basear. E na incumbência que recebeu do Pai. Em Lucas 22:42, ele disse que estava debaixo de uma autoridade que fazia a vontade dele, ou seja, de Deus. Ele estava sobre a autoridade de Deus. Quem quer crescer, assume autoridade. Assumir as suas autoridades, as responsabilidades e vai em frente. Quem mandava na Ford? Era Henry Ford. Quem sempre mandou no Walmart? Você sabia? Foi o dono, Samuel Walton. Quem mandou sempre na Globo? Foi o Roberto Marinho. Quem manda no SBT? É o Silvio Santos. Quem sempre mandou na Votorantim? Se você aí não sabe o que é Votorantim, é a fábrica de cimento, a maior fábrica de cimento do Brasil. Foi Antônio Hermílio de Moraes. Quem sempre mandou na Microsoft? Esse eu garanto que os jovens sabem. Foi Bill Gates. Na Apple, Steve Jobs. O processo pode ser participativo, mas qualquer organização, para ser bem-sucedida, carece de liderança efetiva. Isso mesmo. Vamos agora ao oito ensinamento de Jesus sobre empreender. Entenda o certo e o errado. Essa história de tudo é relativo é bobagem nos negócios. Não dirija a sua vida financeira assim, que a médio e longo prazo você vai se dar mal. Sim, Jesus insistia que há coisas verdadeiras e falsas, certas ou erradas, boas e más. Ele dizia de maneira clara, e sua voz ecoa até hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Com sinceridade, nada vale se aquilo em que você acredita com toda sinceridade for errado. Essa história, se for sem querer, eu não fiz por mal, eu não pensei que isso era errado, normalmente traz grandes prejuízos. Exatamente. Ensine o certo, insista no correto. Seja exemplo de correção ao fazer negócios, siga o exemplo de Jesus. Isso mesmo, siga o exemplo de Jesus. No nono, Jesus cuidava de sua programação. Cuide de sua programação. E isso tem que ter uma programação. Jesus cuidava de sua programação. Nada acontecia por acaso. Seu primeiro milagre aconteceu onde? Em um casamento. Sim, quando ele transformou a água em vinho. Imagine a repercussão. Mesmo na época de seu martírio, o fato aconteceu durante a festa de Páscoa judaica, em que milhares de pessoas de todas as nações vinham para Jerusalém. Imagine a repercussão para a época. Após que Jesus subiu aos céus e os discípulos foram batizados com Espírito Santo, olhem só, Pedro pregava o evangelho, batizava mais de 3.000 pessoas e a notícia se espalha quando os pregadores foram ministrar em outras cidades e países. Já havia gente que recebia com alegria. Cuide de sua programação. Otimize seu tempo. Age de uma maneira que as pessoas queiram estar próximas de você. Sim, age de uma maneira que as pessoas queiram estar próximas de você. Décimo, o que não presta, mande embora da sua vida. Perda de tempo, fofocas, corrupção, desonestidade. Tire da sua vida imediatamente. Não permita que essas pessoas tenham acesso e nem perca seu tempo com elas. Quando Jesus percebeu a atitude dos cambistas e agiotas no templo, o que ele fez imediatamente? Os expulsou, fez uma limpeza total. O que precisa ser limpo na sua vida? Expulse o que não presta. E Jesus fará o milagre. Jesus não fez uma reunião.
com os apóstolos para decidir o que fazer. Foi lá e fez. Não existe dúvida de que aquele hábito ou aquela pessoa, aquela atitude não produz bons resultados. Elimine. Exatamente. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube recomende e assim outras pessoas possam saber dessa fonte de informação muito importante. 11. Não venda ilusões. Jesus deixou claro para os apóstolos que depois da sua volta vai haver perseguição. Teria perseguição para que ocorresse o crescimento da igreja, não prometeu o caminho fácil. Muitas vezes os empregados saem das empresas. Por quê? Porque quando contratados, prometem coisas que não podem cumprir. Né? Podemos encarar qualquer dificuldade quando avisados, com antecedência. Então, o que ocorre? Diga claramente as vantagens e desvantagens de cada situação. Na hora de contratar, se diga quais as vantagens e desvantagens da situação quando você vai contratar. 12º e último, tire tempo para descansar. Sim, Jesus, apesar de suas ocupações e agenda cheia, também tirava tempo para descansar. Reservava tempo para orar, para refletir, para dormir. Quis dizer o valor ao tempo de descanso. Faça o mesmo. E aproveitando para falar que esse canal é um canal de finanças. E isso são os princípios como empreendedorismo que Jesus empreendeu na Terra. Tá? Não é um canal religioso. É apenas um canal que está expressando a você os empreendimentos que Jesus fez na Terra. Deixe seu like, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!